Fala galera, esse aqui é o primeiro vídeo de uma nova playlist que se chama Apologética. A playlist de Apologética eu vou falar sobre história da igreja, encíclicas, história da Idade Média, Inquisição, caça às bruxas, etc. Eu vou inaugurar a playlist como já é de praxe, né? Eu inauguro todas as playlists com a introdução do básico, de forma superficial. Então esse vídeo ele se chama O Básico sobre a Idade Média, né? Onde eu vou falar, certo? Um resumo do que aconteceu e do que não aconteceu na Idade Média, que já vai bater, né, aí um pouco, né, em todos os nossos detratores, certo? Então vamos lá, o básico sobre a Idade Média. A Idade Média não é um período só, certo? E o quanto ela se divide vai depender de alguns historiadores. Alguns as dividem só em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Outros a dividem em Alta Idade Média, Média Idade Média e Baixa Idade Média. O que é a Alta Idade Média? A Alta Idade Média ela começa com a queda do Império Romano, certo? Onde está acontecendo as invasões bárbaras, e ela vai mais ou menos ali até 1100, né, 1200, quando começa o período da Renascença, né? E no período da Renascença nós temos a Média Idade Média. E quando chegamos por volta de 1500, certo? Onde já está começando o Iluminismo, nós chamamos de Baixa Idade Média, o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, para o Iluminismo. Então, sobre Idade das Trevas, discernir a Idade Média em 3 etapas é fundamental para entender a questão da Idade das Trevas. Idade das Trevas não significa toda a Idade Média. E o termo Idade das Trevas não diz respeito a todo o período medieval, e tampouco diz respeito à política da Igreja. O termo se dá por culpa da crise político-financeira geral que se deu das invasões bárbaras, certo? Que fez o Império Romano cair. Então você imagina, você tinha um império, né, que já tinha ali a sua política estabelecida, né, a economia estabelecida, etc. Começam a ter as invasões, o império cai e você tem uma lacuna aí, né, um período que obviamente vai demorar as civilizações se reorganizarem, né, conseguirem alcançar uma estabilidade político e econômica, né, novamente. Então, esse grande período de instabilidade, que foi a Alta Idade Média, se chama por Idade das Trevas. E não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja, nesse período, não tinha nem conseguido se restabelecer no poder de novo, né? Ela estava tentando começar a fazer uma reorganização, né, pós-queda do Império. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pessoal vai falar de caça às bruxas, de Inquisição, que a Inquisição matava as bruxas, etc. O segundo ponto básico: caça às bruxas e Inquisição não são o mesmo fenômeno. Caça às bruxas e Inquisição são coisas distintas, e eu já vou falar profundamente de caça às bruxas no segundo vídeo da playlist, que eu vou estar upando junto com esse. Eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, dia 8/2, às 1h da manhã, e vou deixar o pano de madrugada e já vai lançar os dois juntos, para vocês curtirem no fim de semana. Certo? Então vamos lá. Caça às bruxas ocorria desde a antiguidade, desde a idade do bronze, quando nem tinha cristianismo ainda. Tá? E não eram os hebreus que caçavam bruxas. Mesmo as sociedades pagãs caçavam bruxas, né? A igreja só deu o aval para investigar, né, e julgar casos de bruxaria na Baixa Idade Média, ou seja, até a Média Idade Média, quando ainda não tinha Inquisição, a igreja não tinha sequer se pronunciado a respeito disso. Pelo contrário, na Alta Idade Média, a igreja emitiu pelo menos 3 bulas papais proibindo a caça às bruxas. Então a caça às bruxas, que acontecia desde a Idade do Bronze por várias sociedades, quando chega na Alta Idade Média, né, quando a igreja ela começa a ter realmente algum poder significativo, que antes ela não tinha, né, antes era
o Império Romano, certo? Ela vai proibir a caça às bruxas. E isso faz com que na média Idade Média as bruxas cresçam muito. A média Idade Média foi, na verdade, um período de florescimento da bruxaria. Tanto que o Renascimento, né, ele é famosíssimo por ter trazido o hermeticismo, né, a gnose do século III de volta e etc. E ali floresceu muito a prática da bruxaria, certo? Sobre vista grossa da igreja, que por bula proibiu a caça. Então vamos lá. A caça às bruxas, portanto, até a Baixa Idade Média, era um fenômeno secular que ocorria de forma marginal, certo? Ao contrário do juízo da igreja. A Inquisição não foi criada para caçar bruxas. A Inquisição foi criada para investigar e ajuizar heresias infiltradas na igreja de seitas cristãs gnósticas, que eram, por exemplo, os cátaros e os valdenses. Os valdenses porque começaram a apoiar os líderes da Reforma Protestante. Então a Inquisição era um juízo interno de heresias internas da igreja e não tinha nada a ver com ajuizar coisas de fora, certo? Depois é que ela se estendeu a começar a ajuizar, né, questões de desenvolvimento científico, né, e etc. Por que ela fazia isso? A igreja ela ajuizava a questão do desenvolvimento científico porque, primeiro, quase todas as universidades eram dela, e mesmo as universidades seculares que foram fundadas desde a Renascença, por permissão dela, não era dela, mas ela ajudava a financiar, certo? Então a igreja ajudou a financiar mesmo as universidades seculares, certo? Nós temos aí conhecimento que durante a Renascença, por exemplo, a família de Médici, apesar da família Médici ter se oposto à igreja no início, né, e ter até fomentado aí, né, o separatismo, né, tanto que nós temos que na Idade Média as primeiras repúblicas foram as repúblicas florentinas, né, da Itália, etc., com esse separatismo comandado aí pelas famílias banqueiras, como os Médici, etc., né? Depois de um tempo, alguns membros da família de Médici chegaram a inclusive entrar para o clero e tivemos papas de Médici, certo? E tivemos aí um período de apoio mútuo entre a família Médici e a igreja chegou a ajudar a financiar, certo? Universidades, né, que eram seculares, que eram bancadas pela família Médici, certo? Então vamos lá. Aí sobre os cátaros e os valdenses, né? Eu tô falando então assim, a Inquisição, ela fazia juízo a cátaros e valdenses. Aí alguém pode falar, então a igreja matava cátaros porque pensavam diferente. Então isso prova que matavam outras religiões. Enfim, qual era o problema dos cátaros? Cátaros eram cristãos gnósticos que diziam que Deus no Antigo Testamento era um demiurgo ou Satã. Isso aqui é uma heresia que vinha desde o neoplatonismo gnóstico do século III, né, que pegava aí esse conceito de demiurgo, de Platão e etc. Enfim, né? E que Jesus não era esse Deus do Antigo Testamento, mas um arconte de Sofia que veio para mostrar em seu sacrifício na cruz que a morte libertava o espírito da prisão e do sofrimento da carne e o levava à salvação. Essa interpretação gnóstica fez com que cátaros disseminassem na Idade Média o pensamento de que o sacrifício da carne era bom, em ad absurdo, ou seja, né, o suicídio, ao ponto de que o suicídio era a forma mais rápida do espírito se livrar da prisão terrena e retornar a Deus. Conclusão: a Idade Média sofria de uma crise sistêmica de suicídios em vilarejos mais pobres por culpa de cátaros. Certo? Então, a Idade Média era riquíssima em divergência cultural, né? Inclusive, nós tínhamos reis pagãos, nós tínhamos aldeias pagãs, né? Nós tínhamos duques, né? Ducados que não eram católicos, certo? E nem por isso tinha perseguição, né? O feudalismo, né? Os ducados, eles eram culturalmente heterodoxos entre si, né?
E desta forma a igreja não caçava qualquer um que não fosse cristão. Bruxas não são sinônimos de não cristãos, certo? Existia uma diferença entre pagão e bruxa. Caçar bruxa nem era sinônimo de caçar pagão, certo? Porque nem todo pagão praticava bruxaria, né? Bruxas eram pessoas que, naquela época, né, se você acha que bruxaria medieval era Wicca, era abraçar a árvore e fazer chá de erva, não era, certo? Mas bruxas, elas, né, existia o satanismo medieval, né, a estregueria italiana também era uma bruxaria pesada. Elas sequestravam crianças, faziam sacrifício humano, confeccionavam veneno, realizavam aborto, né? Os próprios pagãos, como já dito, caçavam bruxas desde a Idade do Bronze, né? E elas faziam também conspiração política, com essa questão de confeccionar veneno e etc, para matar reis e etc, certo? Então elas eram ajuizadas não só por bruxaria, mas muitas vezes por conspiração política, e elas matavam pessoas envenenadas, e eram crimes, as bruxas cometiam crimes, entendeu? Então vamos lá. Se a igreja matasse qualquer um que não fosse cristão, ela não financiaria as universidades, inclusive universidades seculares, como já mencionei, de Florença. A igreja, inclusive, ajudou a família de Médici a recuperar várias de suas obras e peças de arte, recuperou a sua biblioteca e cofinanciou universidades florentinas, mesmo elas não sendo confessadamente católicas. Beleza? Outras mentiras. A peste negra não aconteceu porque a igreja exterminou gatos, né? Sequer existe referência bibliográfica séria sobre isso. Isso é uma sandice. A peste negra, né, chegou da Ásia a navios e se proliferou muito, justamente porque, como a Idade Média foi um período rico de troca comercial, onde nós temos ali, né, o mercantilismo, etc., a Europa nunca havia tido tanto intercâmbio mercantil de navios como estava tendo. Logo, chegavam muitos ratos que se proliferaram depressa. Aí, outra objeção, mas e o Males Maleficarius, e o Martelo das Bruxas, etc. O Martelo das Bruxas, ele nunca foi aceito pela igreja, ele foi colocado no Index, livros proibidos pela igreja, e seus autores, eles foram excomungados. E esse é o básico da Idade Média, beleza? Consegui terminar o vídeo com antes de 15 minutos, que bom, ele vai ser upado rápido. O próximo vídeo eu vou falar especificamente de caça às bruxas. E é isso aí. Né? E lembrando, para finalizar, mesmo quando a Inquisição começou a dar aval para investigar a caça às bruxas, é só porque, como mesmo a igreja tendo proibido a caça às bruxas, a população continuou caçando bruxas, certo? Sem ter nenhum critério de juízo, como a Inquisição trouxe o juízo romano, né? Ou seja, instituiu uma lógica de tribuna, certo? Instituiu, né, o direito à defesa, né, o debate jurídico e etc. Ela aproveitou a formalização da tribuna para começar a fazer juízo formal, né, a caça às bruxas, que antes eram mortas por juízo secular. As pessoas apontavam, gritavam, era bruxa, e o pessoal matava a bruxa, né, em praça pública e etc., sem nenhum critério de juízo. Quando a Inquisição trouxe isso para dentro de seu juízo, ela salvou muitas mulheres falsamente ajuizadas de bruxa, porque pela formalização do tribunal e etc., trouxe direito à autodefesa, trouxe uma investigação muito mais séria e tudo mais, certo? Então salvou muitas bruxas de juízo, e a Inquisição não fazia execução, certo? E a Inquisição sequer dizia qual tinha que ser a pena. Os reis é que executavam. Quando os reis tinham suspeita lá de bruxaria, etc., né, quando as pessoas levavam uma mulher até a porta lá, né, até a escadaria do rei, etc., e falavam, rei, essa mulher aqui é bruxa, o que, que a gente faz com ela? Aí o rei, né, entrava em contato com a igreja, marcava, né, um juízo inquisicional, a igreja ia lá, fazer uma investigação para dizer se aquela mulher era bruxa ou não. Então, a igreja só dizia se havia heresia ou não, se era bruxa ou não.
A partir daí, a pena, quem dizia qual era a pena e quem executava era o rei, não era a igreja, beleza? Então, terminamos com 15 minutos. O próximo vídeo sobre a caça às bruxas. Valeu, galera. Um joinha. Salve, salve. Viva Cristo Rei.